Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Controle Podcast, um podcast de iniciativa da Associação dos Auditores do Estado de Mato Grosso, a ASAI. Meu nome é Priscila Alves, eu sou auditora do Estado, presidente da ASAI e hoje uma das apresentadoras do nosso episódio. E eu sou Diego Costa, auditor associado da ASAI. E hoje, nossa convidada, Sônia Guimarães, vai conversar conosco sobre liderança e conflito de gerações no mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Sônia, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória. Da sua atuação, com que você trabalha. Eu comecei muito cedo e esse é o primeiro ponto, né? Começar cedo a trabalhar. E eu tive o privilégio de ter 2 carreiras durante os meus mais de 30 anos aí que estão sendo investidos em estudos, em metodologias, no trabalho de uma maneira geral. E essas 2 carreiras, uma foi na esfera pública e a outra foi na iniciativa privada. Na esfera pública eu atuei como professora, como gestora também, e na iniciativa privada como mentora de executivos, mentora de carreira, transição de carreiras, e hoje eu sou o CEO da Elevar Inteligência Corporativa. Então são coisas diferentes, mas que eu consegui levar ao mesmo tempo, e me chamou muita atenção, assim, hoje refletindo, o quanto isso foi importante, porque um lado agregou o outro, né? Somou. Foi uma soma assim muito interessante que me trouxe muita maturidade, muito preparo, flexibilidade, empreendedorismo, porque eu tive uma empresa, agora estou com outra empresa. Então tudo isso soma e traz muita coisa boa. Você trabalha também com liderança, né? Hoje se fala bastante sobre essa questão de conflito de gerações. É uma coisa que existe realmente? Como que é isso? Existe, sim. Na verdade, hoje nós temos 5 gerações trabalhando juntas. É importante nós contextualizarmos. Por exemplo, as gerações mais anteriores, né, as baby boomers, que antes da guerra, até 64, tinham valores, tinham estilos de vida diferenciados. E se você olhar a década de 70, 80, até os dias de hoje, vai tendo sempre uma mudança. Então, realmente tem um conflito de geração. Só que isso chegou na empresa. O interessante é que, no começo, alguns anos atrás, o que as empresas começaram a fazer? Vamos retirar os da geração X, 40 mais, e vamos trazer os jovens por 2 motivos. Tirar os que tinham mais idade, porque eles custavam muito caro, e trazer os jovens porque eles eram mais rápidos, mais ágeis e eles custavam muito mais barato para as empresas. Só que não demorou muito para as empresas perceberem que esses jovens que eram mais baratos, ágeis e que tecnologia para eles era ótimo, começaram a mostrar um outro lado, que era o lado da ansiedade, dos transtornos. Esses são os millennials. Exato. Mas mesmo assim, depressão, bipolaridade, que são o que a gente pode chamar de as doenças que elas estão vindo agora com esse mundo que nós estamos vivendo, que antes não era assim, né? Então, realmente, isso existe. E aí, o que começou a acontecer? Vamos trazer o pessoal o 40 mais de novo de volta, né? Alguns jovens ficaram, outros não. Olha que coisa interessante. Esses dias eu fui dar uma palestra e era uma palestra que era online, né? Eram pessoas de outro local. E na hora da palestra, uma diretora, eu acho que ela tinha passado por alguma situação, não sei, uma diretora de uns 40 anos mais ou menos, e tinham vários jovens ali. E os vários jovens eram gestores. E aí ela já começou fazendo a pergunta para mim. Ela falou assim: Sônia, você acha que essa geração mais jovem ela pode trazer resultados? Porque do ponto de vista dela, eles estavam investindo em jovens.
formando esses jovens, e ela acredita nisso, né? E aí eu fui e falei para ela, falei assim, olha, eu vou te dar uma resposta, eu vou te dar essa resposta de uma maneira bem simples. Eu tenho 58 anos e a minha sócia tem 28. Ou seja, é possível? É possível. Vai dar trabalho? Vai, lógico, porém, um complementa o outro. E aí, o que a empresa precisa começar a fazer é esse trabalho de encontros, sabe, de desenvolvimento, de fazer com que um entenda, olha, como é que ele funciona, como ela funciona, como eu funciono, o que é valor para mim, o que é valor para ele. É isso que nós estamos passando nesse momento, mas não há dúvida, as gerações elas estão aí e elas influenciam totalmente no resultado das empresas, quer sejam elas públicas ou privadas. Então, nós temos o Baby Boomer, a geração X, ou é o Baby Boomer e a geração X é a mesma coisa ou não? Não. Baby Boomers são pós-guerra até 64, né? Aí a geração Os X, Millennials. geração X, aí depois vem os Millennials, Millennials, a geração geração Z Z. tem outra já? Já. Tá E vendo? a geração Sou eu. Alpha é a geração Inclusive, Alpha. Já né? tá no mercado de trabalho? Então, a geração Alpha ainda não está no mercado de trabalho, né? está chegando. Tá quase chegando no mercado de trabalho, É Priscila. a partir de 97? De 97. 97. Isso, 97. Mas esse é já o- estão, né? Já estão. E vão aparecer outras gerações, né? E vão desaparecer as gerações anteriores. E até no livro, nesse último livro que eu escrevi, eu dedico um capítulo inteiro às gerações. E aí, sabe uma coisa que eu vejo que é fundamental? O líder, ele precisa conhecer, entender e como lidar com cada uma das gerações. Ele não pode ter um estilo único para todos. Ele tem que ter essa flexibilidade com este aqui, porque tem coisas diferentes que eles valorizam. Tem uma geração que valoriza, por exemplo, tempo na empresa, a outra geração valoriza propósito, sentido para aquilo que ela está fazendo. Então, se eu sei disso, eu sei colocar as pessoas nos lugares certos e eu sei me comunicar a ponto dessas pessoas entenderem o que eu estou fazendo. Se o líder ele não faz isso, ele está liderando pelo ego. Se ele faz isso, ele está liderando pela flexibilidade. E a tendência é que ele vá tratar todo mundo da mesma forma que trata a geração dele, né? Ele vai esperar o que se espera da geração dele, mas vai geração esperar dele. para todo mundo, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai gostar só daquele grupo e o outro grupo não. Esse grupo não é bom, não produz, não faz do jeito dele, mas faz. Né? Agora, como que eu vou conversar com essa geração a ponto dela entender, internalizar o conceito, a ideia e trazer os resultados que a empresa precisa? Porque a grande sacada disso tudo é que se essas 5 gerações elas trabalham juntas, nós temos diversidade. E diversidade traz resultados exponenciais para a empresa, e não o contrário. Inclusive, só acredito que os líderes eles precisaram se adaptar para esse cenário atual, né, dessas 5 gerações aí pós-guerra, né, atuando juntas pela primeira vez aí no mercado de trabalho, né? Então, assim, o que mudou, Sônia, assim, né, nos últimos aí 20 anos, né, nessa parte da liderança? Bom, primeiro nós saímos de chefe para líder, né? Aí já começa o chefe autoritário, manda, etc. A liderança, ela também passou por algumas transformações. Teve aquela liderança motivadora, aquela, vamos lá, vamos fazer. Ninguém motiva ninguém. Isso já está comprovado, né? Você pode criar ambientes que levem as pessoas a se motivarem, mas isso não dura muito tempo. Depois nós tivemos o líder que tinha que ser a inspiração, né? Mas a inspiração está lá, me inspirou, eu posso pegar ou não posso pegar. O líder que nós temos hoje é o líder que desenvolve. Ele tem que desenvolver as equipes, as pessoas. Ele é o que a gente pode chamar de um treinador de pessoas.
Porque o líder que é líder, ele não pode atuar nem no operacional, nem no tático, ele tem que ser estratégico. Então, ele tem que ter tempo para verificar o que está acontecendo, como as pessoas estão atuando. E aí nós temos um outro aspecto, não só das gerações, nós temos agora inteligência artificial, É verdade. que são assim, são duas coisas, são dois grandes desafios que, se bem aproveitados, se bem utilizados, nossa, a empresa vai ter muitos benefícios, os funcionários vão ter muitos benefícios também. Essa questão do líder, pegando o papel estratégico, o líder, quando ele passa a fazer o trabalho operacional, ele erra quando ele se volta para colocar a mão na massa e ir lá fazer? Porque isso também tem um pouco a ver com capacidade de delegar. O líder mesmo, ele jamais pode ir para a execução, senão ele não é líder, ele é executor. O líder, ele tem que orientar as pessoas, treinar essas pessoas para que elas façam esse operacional, porque ele precisa de tempo para estrategicamente olhar o negócio do alto, né? Então, se eu estou envolvido no processo, eu não consigo ver as falhas, mas se eu estou aqui, eu estou vendo de cima para baixo, eu consigo ver onde os erros estão sendo cometidos. E o líder executor, geralmente, ele é o líder centralizador. Então, ele centraliza tudo para si. É aquele líder que fala: eu não vou nem passar para fulano, porque ele não vai saber fazer. Porque, do ponto de vista dele, só o jeito que ele faz é que é o certo. E, às vezes, na grande maioria das vezes, o jeito que o outro faz pode ser melhor do que o jeito dele. Essa questão de liderança, você acha que é algo que se aprende? É algo que a pessoa nasce? É uma combinação dos dois? Você acha que qualquer pessoa pode ser um bom líder ou não? Algumas pessoas, elas são boas, mas elas são boas para execução, e outras são boas, mas elas são boas na liderança. Existe essa divisão? Essa sua pergunta é fantástica. Primeiro, liderança se desenvolve. Não existe essa coisa, ai, nasceu líder, tem. Até porque nasci líder na década de 60. Era uma coisa, hoje é outra, né? Como mentora de executivos, eu acompanho muitos executivos e olha que interessante, a maioria dos meus clientes são executivos sêniores, 50 a mais, 60 a mais. Por quê que eles buscam isso? Porque como eles são bons executivos, eles são executivos assim de excelência, eles querem se manter executivos de excelência. Então, o que está acontecendo de diferenciado, o que tem de novidade? Liderança se desenvolve, liderança se aprende, né? Eu falo que com 58 anos, eu terminei agora, há 3 anos, o meu mestrado. Fiz o mestrado de administração com foco em business, com todos os títulos que eu tenho. Eu tenho títulos na China, Estados Unidos, no Canadá, Fantástico. né? Mas com tudo isso, eu fui fazer um mestrado. E agora também continuo estudando, sempre. Porque estudar, nós não podemos parar nunca. Falar assim, eu já sei de tudo, nem preciso estudar. Não, aí pode morrer então. Tá na hora de ir embora. A liderança é isso. Esse desenvolvimento contínuo. E só mesmo com todo esse aprimoramento, esse estudo, essa adaptação dos líderes mais experientes, podemos dizer assim, ainda há muitos relatos em dificuldade para liderar essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, né? E a pergunta seria assim, queria para a gente conversar. Será que essa geração que está chegando agora, a geração Z, será que ela não gosta de ser liderada? Ou será que realmente existe essa dificuldade? Você traz essa informação e existem nas empresas. Agora recente eu vi um rapaz de 24 anos liderando um senhor de 48. Liderando. E eu fiquei encantada com o nível de cumplicidade dos dois. O jovem de 24 respeitando
o conhecimento e a bagagem do de 48 e o de 48 buscando nele toda a tecnologia que ele não tinha, um ajudando o outro. Isso é raro? Sim, é raro, mas seria o nosso sonho de consumo em todos os lugares. Então nós estamos tendo sim, porque esses jovens eles estão vindo muito amadurecidos, com propósitos de vida diferenciados, eles estão vindo com. É diferente, a natureza é importante para eles, né? Então são itens diferentes que, por exemplo, gerações anteriores, como a geração X, o grande sucesso era entrar no Banco do Brasil como faxineiro e sair de lá como diretor-presidente, né? Então, Construir uma ficar a trajetória. vida toda no mesmo lugar. Isso, para essa nova geração, é um tédio, né? Porque não faz sentido para eles isso. Aqui, ó, já cumpri o meu trabalho, já cumpri o meu propósito aqui, agora eu vou para outro. Então, esse momento é um momento que nós estamos passando, ele é um momento transformador, porque nós temos idades diferenciadas, nós temos inteligência artificial, nós temos guerras, nós temos. Pensa, tudo isso acontecendo e nós precisamos manter o equilíbrio, e o líder, mais ainda, precisa manter esse equilíbrio para equilibrar a equipe. Porque eu gosto muito de colocar que a equipe ela é reflexo da liderança, sempre. Então, se você ouve um líder falar assim, a minha equipe é péssima, se ele fala isso, o que ele está dizendo? Ele é péssimo, porque a equipe ela vai acompanhar o ritmo da liderança. Ou a liderança estratégica, ela vai colocar a equipe, né? Ela vai conseguir conduzir a equipe, ou se ela for executiva, vai lá para o trabalho executivo, ela não vai ter tempo de fazer o trabalho principal dela, que é desenvolver pessoas. E aí essas pessoas que não estarão desenvolvidas não vão aprender, não vão fazer bem feito nada que seja solicitado para eles. Mas qual que é a limitação do líder? Até onde ele consegue desenvolver uma pessoa? Ou assim, existe um momento que fala assim, não, tal pessoa realmente não é questão de liderança, não é questão de desenvolver, é questão dela. Existe também essa limitação? Eu vou te responder, Priscila, da seguinte forma. Nos últimos 10 anos, eu fui CEO de uma área internacional de uma esfera pública, certo? E órgãos públicos, você sabe como é. Passou no concurso, foi para lá e é designado para aquela área. Se quer ou não quer, vai para aquela área e lá a pessoa vai ficar, né? Então, eu tive no meu time, na minha equipe, 6 a 7 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, tanto de escolaridade, idades diferentes. Primeira coisa que eu fiz, conversas individuais. O que você gosta, o que você está fazendo, te atrai, tem alguma outra área que você gosta. Então, eu precisei conhecer a equipe. Depois que eu conheci, eu fiz algumas mudanças, porque eu vi que algumas pessoas tinham talentos para certas áreas que outras não tinham. Um segundo passo, quer dizer, um terceiro passo foi manter reuniões de alinhamento semanais. Então, toda terça-feira, nós tínhamos uma reunião de 8h30 às 9h, meia hora só, para alinhar o que estava acontecendo na área. A cada 15, 20 dias, eu sentava individualmente para ouvir, para trocar algumas ideias, alguns feedbacks e acompanhando a equipe. Então, o que eu estou dizendo, com este movimento, nós fizemos planejamento estratégico todos os anos, fizemos juntos. Então, o que acontecia ali? As pessoas, elas criavam juntas. Então, elas sabiam por quê, qual era o propósito do que nós estávamos fazendo. Nós queríamos mandar grupos de alunos para fora do país falando o idioma. Ok, e quando a gente conseguia, né, montar os grupos, nós comemorávamos na sala, nem que seja com Coca-Cola, e isso era estimulante. Então,
trazer o grupo, isso faz a diferença. O engajamento, exatamente. Isso aumenta o engajamento da equipe e aí a equipe ela se torna única. E você acha assim que tem, se você fosse fazer consultoria para um líder numa empresa privada e para um líder no setor público, a sua abordagem seria diferente? Teria ou não? Ou é uma questão universal? Na verdade, a abordagem, os meus mentorandos executivos da área privada são têm níveis de planejamento, de compliance muito arrojados, né? São metas muito específicas, então você vai num nível mais avançado ainda. A liderança da esfera pública, primeiro tem todo um cenário ali que é uma resistência maior, não necessariamente do mentorando, mas as pessoas que estão com ele. Mas aos poucos nós vamos levando a mesma coisa da esfera privada, nós vamos levando na área pública, porque liderar é uma coisa só. Não existe falar assim, um líder na esfera pública tem que ser totalmente diferente da. Eu usei todas as ferramentas da iniciativa privada na esfera pública. Todas, absolutamente todas. Todas funcionaram, todas deram certo. Tanto é que nós nos tornamos referência no Brasil em muito pouco tempo, em 2 anos. Em 2019, eu fui convidada para assumir a área internacional do Ministério da Educação em Brasília, para implantar isso no Brasil inteiro. Quer dizer, isso era o quê? Era iniciativa pública, né? Mas com ferramentas que são muito usadas na iniciativa privada. Sônia, e aí a gente chega num momento interessante da nossa conversa, né? Você explicou aqui pra gente dessa característica nova da geração Z de não ter mais esse apego em fazer a carreira no mesmo local, né? Dessa questão de cumprir o seu propósito, né? Indo para a gestão pública, a gente tem um assunto que ele sempre é muito importante para quem pretende ingressar no serviço público, que é a estabilidade, né? Você, na tua experiência, na tua ótica, você acredita que a estabilidade ainda é um atrativo para a geração Z? Vocês Ou- dois já devem ter ouvido muito falar em concurseiros profissionais. Sim. Nunca ouvi falar, mas eu imagino, já consigo pensar assim. Né? São aqueles que estão, tô aqui, mas eu vi um outro concurso, já vou estudar para esse outro concurso, que eu vou ganhar mais, que eu vou sair dessa cidade. Isso é uma coisa que a gente vê bastante, né? Sim. Inclusive, às vezes, você tem até que, como líder, tem que tomar alguns cuidados com alguns feedbacks, porque fica estudando no horário do trabalho para passar no outro concurso e já mudar, né? E as gerações mais jovens também, elas não têm o apego. Se for o caso, ela pede para sair, ela sai da esfera pública, mesmo com tudo, né, a instabilidade e tudo mais. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo numa era de abundância. Em que aspecto? Quando todos nós somos muito jovens, né? Mas assim, muito jovens. Mas eu me lembro quando eu era criança, domingo sempre tinha almoço na casa da minha avó e era uma galinha. Cada um tinha direito a pegar uma parte da galinha. Hoje você vai e compra a bandejinha, né? Com aquela estrutura, quer dizer. Quanta coisa mudou na nossa alimentação, nas possibilidades. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis. Até não ser essa cultura, né? Filme, série, essas coisas você assistia o que passava, né? Se desse, a hora que tava Tinha passando. que sentar, guardar e... Ó, sessão nostalgia aqui. Exatamente. E eles não conheceram isso, eles não, isso não é valor, né? Ouvindo jovens, por exemplo, olha, eu consegui um trabalho para você, para trabalhar em tal lugar. Quanto? Aí, é tanto, mas vai ser legal para você. Isso é exploração, não vou. Então, assim, você ouve essas. E aí é aquela história, nós estamos nesse processo, o importante é olhar, ter conversas, acompanhar muito. Os psicólogos estão fazendo trabalhos excelentes,
Muitos pais já acordaram para isso, de que não é só deixar jogando o tempo inteiro, né? Porém, esse é o mundo que eles valorizam. Como que vai adaptar a tudo isso? Então, nós estamos aí nessa transição, com cenas dos próximos capítulos. Excelente. Pensar assim, liderança. Se eu pedir para você falar assim, os 3 maiores erros de um líder, o que você diria? Primeiro grande erro de um líder é chamar a atenção de um liderado na frente da equipe, negativamente. Isso aí é terrível. Um segundo erro de um líder é ele fazer uma promoção que não foi uma promoção por mérito. Foi porque tem intimidade, porque gosta, tem afinidade e tudo mais. E o terceiro, e que eu acho mais terrível de todos, é o líder que não se capacita, que não se desenvolve, que não vai lá buscar quais são as novas tendências, que não vai ver o que tem de ferramentas para serem usadas, né? Ele tem que estar sempre muito antenado. Ele tem que saber o que está acontecendo. Legal. E, inclusive, assim, se você pudesse descrever um recado, assim, passar um recado para os líderes, né, que estão nos assistindo, você mencionou que hoje o grande diferencial é o líder que desenvolve. E no futuro? O que você imagina um líder para o futuro? Para essa próxima geração que está por vir? Você acha que vem outras soft skills aí que o líder vai precisar se capacitar? Sempre, sempre, com absoluta certeza. Nós estamos vendo exemplos simples, como os robozinhos que estão fazendo os trabalhos operacionais, né? Aí nós vamos ter carreiras que vão desaparecer, mas vão aparecer outras carreiras. Lembra quando, vocês não lembram? Não é do tempo de vocês, mas quando foi criado o Excel? Olha que pode ser. Quando foi criado o Excel, foi aquela revolução, né? Meu Deus, isso aí é horrível, será que isso funciona? Será que não funciona? E teve um escritório de contabilidade nos Estados Unidos que, quando saiu o Excel, eles foram muito rápidos. Eles compraram máquinas para o escritório inteiro, deu treinamento para a equipe inteira e o número de clientes, porque agora não era manual e nem calculadora, era o Excel, né? Eu gosto de usar esse exemplo para dizer o seguinte: nós não precisamos ter medo do futuro, nós precisamos ser aliados ao futuro. Enquanto a maioria dos escritórios diziam que isso era perigoso, claro, ele foi lá, testou, viu e percebeu que valia a pena. A maioria ficou para trás, perderam muitos clientes, enquanto que uma pessoa, um líder com visão de futuro, ele consegue ver muito mais oportunidades. Mesma coisa com a inteligência artificial hoje, né? E daqui a pouco vai ser outra coisa, né? Isso. E já se fala, né, que até 2030 nós já vamos ter os robozinhos em casa, né? Para fazer serviços domésticos, não só o robozinho que limpa. Aí você fala assim, meu Deus, o que vai ser da minha diarista? A sua diarista, ela vai encontrar uma outra forma se ela continuar vendo essas oportunidades, como é que elas estão. Eu gosto muito de acompanhar a inteligência artificial. Se você analisar, eu sou uma mentora de executivos, mentora de transição de carreiras, palestrante. Quem pode me substituir? Os robôs, lógico, né? Totalmente. Porém, o que eu faço o tempo inteiro? Eu trabalho com IA. No ano passado, até foi um trabalho feito com a equipe do Douglas. Eu fiz um curso de transição de carreira 360. Era um curso de 12 horas. E a equipe do Douglas fez uma IA com conteúdo de transição de carreira que foi passado para a equipe. Se você analisar, se você pega a IA, ela é tão completa que ela te dá um relatório, um mapa total. Aí você fala assim, mas eu não preciso da Sônia.
Mas será que você não vai precisar da Sônia? Nossa, a Sônia é antenada, eu vou precisar dela sim. Claro, sim. Entende? A gente vai mudando o nosso perfil de atuação, né? Exatamente, Mas exatamente. não vai substituir, né? Em algumas situações vão ter substituições, Uhum. porém vão ter elevações, nossas elevações. Eles vão fazendo o básico aqui e nós estaremos mais à frente se tivermos mente aberta para isso. Sim. Então, Sônia, pelo que eu consegui entender, assim, da sua opinião, é que você não entende que há um conflito de gerações. Na verdade, são formas de ver, de experiências diferentes, né? Formas de experimentar diferente entre as gerações. Mas elas, no mundo corporativo, elas não chega a haver um conflito. Seria isso? O conflito existe, ele existe. Certo. Ele existe porque alguns gestores ainda não aprenderam a lidar com essa diversidade, né? Quando ele não vai existir se o gestor percebe, se ele é flexível, se ele interage. Tem uma atividade que eu gosto muito de fazer em algumas empresas, quando eles estão com problemas muito graves, né, disso, eu passo uma atividade para eles e monto equipes, e na equipe tem um de cada geração. Eles têm que se virar, resolver um problema, e 5 pessoas de gerações diferentes. E é muito interessante. Porque aí um consegue entender que o quanto que cada um ajudou de formas diferentes, com perspectivas diferentes. Então é essa coisa do desenvolver, treinar, acompanhar e vida que segue, né? Faz parte. Desafio nós vamos ter a vida inteira. Então, o mercado, assim, fala muito que a geração Z, né, que é essa mais recente, tem que se adaptar ao mercado de trabalho, mas também o mercado de trabalho precisa se adaptar Isso. às novas gerações, né? Sim, nesse momento eu estou fazendo mentoria de 7 gestores de uma mesma empresa. Tem de 23 anos, todos são diretores. Tem de 23 anos a 38 anos, né? E eu estou fazendo um trabalho para orientá-los no formato da mentoria e tal. 38 e 20 e poucos anos tem uma grande diferença de maturidade, né? Então, eu tenho que ter um resultado final com eles idêntico, mas a forma como eu caminho com cada um deles para ter o resultado final idêntico é diferente. Porque Cada geração tem seu próprio desafio, né? Exato. Então, com essa pessoa que tem mais maturidade, eu levo um tipo de metodologia. Com essa pessoa, eu levo outro tipo de metodologia, mas que vão chegar no mesmo resultado. Realmente é uma boa prática, uma ótima prática, né? De haver essa mentoria para as lideranças, né? Acho que é algo que até vai nessa mudança da cultura da organização, Sim. né? Eu acho que essa mentoria, a atividade que está desempenhando, ela consegue levar esse equilíbrio, né? E facilitar até essa comunicação entre, no caso, nos próprios 7 mentorados aí que você... Eu acho que esse desafio de você como mentora talvez seja o mesmo do líder, né? Quando ele vai desenvolver, precisa ser algo particular, voltado para a pessoa e para as características da pessoa, né? Sim. Porque às vezes a gente quer tratar todo mundo igual e as pessoas não vão se desenvolver igual, né? Exatamente. E é uma das coisas que eu coloco muito na mentoria, porque eu falo, olha, a mentoria ela tem um prazo de validade. São tantas sessões e aí terminou. E você não pode ficar dependente, né? Então você precisa pegar aquelas informações, internalizar e aplicar. E principalmente eu falo, você está passando por uma mentoria. Agora você vai aplicar mentoria com a sua equipe. A relação da liderança com o liderado é uma relação de mentoria também? Sim, sim, é total. O líder, quando ele desenvolve, ele está treinando, ele está desenvolvendo, fazendo uma mentoria com a pessoa que trabalha com ele. Olha que legal. E sabe assim,
que se existe resistência do liderado em relação à liderança por questão de idade, ou por questão de ser mulher, de ser homem, talvez respeite menos quando é alguém mais novo que você. Existe esses entraves, assim, que precisam ser Lógico, superados? lógico que existe, né? Nós temos aí vários casos, inclusive alguns casos bem trágicos de não aceitação de uma liderança e fazer algumas coisas não agradáveis. Mas isso existe. O primeiro ponto é conversar com a pessoa, sempre. E aí, quando eu falo em conversar ou dar um feedback, as pessoas acham que quando você vai dar um feedback para alguém, só eu vou dar o feedback para você, só eu vou falar. É exatamente o contrário. Eu tenho que ser a pessoa que menos fala, né? Eu tenho que fazer boas perguntas. Como é que você está se sentindo aqui? Ah, tô bem, tô me sentindo bem, né? Para ver o ambiente de trabalho para você está agradável, sua estrutura, está faltando alguma coisa. Então, você vai perguntando para a pessoa, porque você precisa ouvir com a intenção de entender o que se passa de Uhum. dificuldade naquela pessoa. E a partir daí, ver o que você pode mudar, dar de oportunidades. Vamos ser também bastante sinceros, nem tudo é um mar de rosas. Existem situações que não tem jeito, né? Mas na maioria, eu diria 90%, tudo é possível desenvolver, identificar, organizar, mudar, sempre, sempre é possível. Falando nisso, qual que você acredita que seja o tipo mais difícil, mais desafiador de liderado? É aquele mais rebelde, é o mais calado, é o mais... Essa pergunta é interessante porque, assim, um líder, ele precisa gostar de gente. Se você gosta de pessoas, você consegue entender as pessoas. Então, você tem lá um que é muito calado. Eu tive um liderado que ele era muito irônico. Não era nem calado nem nada, mas ele fazia caras e bocas. Deu da raiva, né? Né? E aí eu chamei para um feedback, para uma conversa. Durou 2 horas, 2 horas de conversa. E depois dessas 2 horas foi uma transformação fantástica. Mas assim, eu me preparei, o que eu iria falar, ou o que eu iria perguntar, até, né, eu chegando e ouvindo com a intenção de entender por que daquela ironia tão, né? Aí eu fui conseguir chegar onde que estava a ironia, o que era que estava causando a ironia. E aí, a partir dali, Alguma insatisfação da pessoa, provavelmente. era uma situação específica que tinha acontecido que essa pessoa não gostou. E a partir de então, Começou a ficar com uma ironia assim insuportável. Né? Aí eu fui explicar, fui mostrar por que tinha acontecido tal coisa, que veio, dei os detalhes, contextualizei. Aí falou assim: ah, então foi isso? olha só. Às vezes mal entendida, Mal, né? olha só. Olha, queria, aproveitando aqui esse exemplo, queria, não saindo do tema liderança, Priscila, mas queria trazer também um outro assunto aqui para nossa conversa. Sônia já escreveu 2 livros, né, Sônia, sobre liderança e Condução de condução de reuniões. reunião. Que você contasse para gente, né? E acho que a sua experiência com os livros, fala um pouquinho para gente dos seus livros. Durante anos, eu não entendia por que eu fiz o curso de letras, porque eu fiz o curso, a minha graduação de letras e nunca dei aulas de letras. Eu sempre fui para administração e já fiz a minha administração, aquela coisa toda. Aí depois que eu comecei a escrever, eu falei assim: ah, agora eu descobri, era por isso. Eu escrevi o Liderança Sem Fronteiras, O Futuro da Gestão é Hoje, eu fiz ele muito voltado para os meus mentorandos executivos. Orientações de feedbacks, planejamento, gerações. Só que eu fiz de uma forma
que é uma leitura muito leve. Eu tinha acabado o meu mestrado e eu estava assim, cansada de tanta citação, né? Eu Uhum. falei, não, agora o livro é meu, eu vou fazer como eu quero. E eu vou contando, vou fazendo relatos, né, do que é o correto, do que não é o correto, e vou contando também exemplos, porque eu nunca deixei de ser CEO. A vida inteira eu fui, né? Uhum. Então eu sempre era mentora de executivos, mas eu tinha sempre equipes que eu liderava. E aí eu coloco no livro todas essas orientações. E foi interessante porque agora nós fizemos uma espécie de um combo, né? Você compra 20 livros e ganha uma palestra online. Olha que legal. E foi interessante porque o livro foi lançado em agosto do ano passado. Em dezembro esgotou a primeira edição. Aí eu fiz algumas alterações. Nós lançamos a segunda edição e já está finalizando a segunda edição, né? Que legal. Então, porque as Então, empresas, parabéns, Sônia. né? As empresas, principalmente os proprietários, os executivos, eles leem, porque eles recebem no kit de mentoria, ele recebe, sempre que ele vai fazer, ele recebe um kit. E no kit vem os livros, né? E aí eles leem os livros, nossa, que legal, quero para minha equipe. Ó, bora fazer, vamos fazer. E aí a gente manda caixas e mais caixas no Brasil inteiro e para fazer essas palestras. E o outro é um livro de condução de reuniões, que Legal. é uma coisa que muito me incomoda e não é uma particularidade só da iniciativa pública. A iniciativa Certo. privada também tem dificuldades com reuniões. E eu sempre fui uma estudiosa de condução de reuniões. Eu fiz vários cursos, inclusive, para como organizar reuniões, né, com o tempo certo, com foco, com as pessoas certas, com resultados. E aí eu criei uma metodologia de uma folha só, você ter os tópicos da agenda, que seriam as pautas. Uhum. Nesses tópicos vem a pauta, o tempo de tal hora, das 15 às 15h20 é o tempo para aquela pauta, se a pessoa disser que esse é o tempo que ela precisa, Uhum. e o nome da pessoa responsável por aquilo. E Hum. embaixo eu coloquei acompanhamentos. Então, número 1 lá em cima, número 1 aqui embaixo, Acompanhamentos. acompanhamentos. Decidiu tal coisa, responsável e o prazo é esse, né? E como um mediador deve atuar, como deve ser a condução, como deve ser a atuação das pessoas que estão participando. E o que é mais prazeroso? As reuniões são rápidas, são produtivas, porque reuniões longas, a qualidade da tomada de decisão, ela cai, né? É um negócio que né, que quase ninguém gosta, né? Você vê que tem uma reunião, podia ser um e-mail. Não, inclusive, podemos até contextualizar com o conflito de gerações numa reunião, Nossa! né? Que acho que acho que a primeira pergunta, né, Priscila, assim, que você está falando no entendimento de vocês, o que seria uma reunião longa? Qual o máximo aí de tempo que uma reunião produtiva deve ter? Uma reunião produtiva mesmo. Depende muito do tema. São algumas variáveis, tá? Primeiro, não colocar temas muito complexos, muitos temas que sejam complexos. Aí já começa, se tem 3 temas complexos, deixa um só complexo e dá uns 50 minutos para a 50 reunião. minutos. 50 minutos. São vários temas que são rápidos, que são, né, dá para colocar lá 8 temas. Você vai usar 1h15, mas são 8 temas que são rápidos, prazerosos, pontuais. O mediador faz toda a diferença, né? O mediador é aquela pessoa que vai conduzir a reunião, que vai puxar quando alguém fala demais, que vai, né, finalizar aquela Colocar pauta aqui aí. pro foco, tudo. Exatamente. O mediador, ele é sempre o organizador, o chefe ali da reunião, ou não necessariamente? Não Às vezes, necessariamente. assim, uma reunião de equipe, por exemplo, o mediador, ele é necessariamente o chefe daquela equipe, ou pode ser uma outra pessoa? Particularmente eu, como CEO, eu gosto muito de diversificar, de colocar, por exemplo, Olha que interessante. outra pessoa, eu faço uma,
mas também depois eu vou trocando. E aquela outra pessoa, ela vai. Por que disso? Ela vai sentir na pele o que E outra coisa, ela vai se desenvolver como mediador. Ela vai melhorar a comunicação dela, ela vai se organizar melhor. Então, tem muita coisa envolvida aí. Sim, Que legal, hein? muito legal. E que mais que pode fazer para melhorar as reuniões? Talvez chamar menos gente, chamar só aquelas pessoas. Ótimo, Priscila. Quantidade de uma reunião. Somente as pessoas envolvidas naquele tema ou naqueles temas. Sabe aquela coisa que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu poderia estar lá fazendo tal coisa, esse assunto não me diz respeito. Uma outra coisa, você trazer para a reunião pessoa, quando eu vou para, qualquer um de nós, quando nós vamos para a reunião, nós temos que receber a pauta que a gente chama de agenda, essa estrutura, nós temos que receber com antecedência. E se for o caso, nós temos que nos preparar, se tem algum tema específico da minha área, que eu preciso levar algumas respostas. Então, quem é que vai fazer, interpretar tudo isso, comunicar tudo isso para a equipe? É a liderança. E uma grande falha que um líder pode cometer é quando ele fala assim: existem algumas pessoas aqui nesta mesa que estão chegando muito atrasadas. Aí você é aquela pessoa que sempre chega pontualmente. É para mim? Aí o que. Não, ou você vai falar. Se perguntando. Ou você pode dizer, por exemplo, poxa vida, eu chego todo dia no horário, Não era eu pra eu estar preciso. ouvindo isso. Não é para eu estar ouvindo Nesse isso. ouvir isso. Então, jamais só. generalizar. Eu vou ter que chamar a pessoa, vou conversar. Está acontecendo alguma coisa? Eu tenho percebido que já tem 4 dias que você tem chegado atrasada. Está tudo bem com você? Olha, eu não estou te julgando, tá vendo? Eu não estou julgando. Eu estou tentando entender. Porque pode ser que o atraso dela está sendo um problema gravíssimo de família, que ela não quer expor para ninguém, e aí depois vocês podem fazer um combinado, ok, eu vou chegar mais tarde, mas eu vou sair mais tarde, ou eu vou compensar, eu vou ser mais produtivo, alguma coisa, algum consenso vocês podem chegar. E por outro lado também, se você não fala nada, as pessoas vão chegando mais tarde, vai desprestigiando quem chega cedo, que vai passar a chegar mais tarde ainda. Mas não há dúvida, não há dúvida. Porque se você chega tarde, nós somos colegas, somos pares. Aí você chegou tarde. Se ela chegou, também posso. O chefe não chamou a atenção dela. Aí você chega um pouquinho mais tarde, eu vou começar a chegar mais tarde. A liderança precisa, sabe, cortar logo a raiz na hora que ela Certo. começa. Começou a perceber isso? É papel do líder intervir o mais rápido possível. Precisa. Não tem essa coisa de, eu vou fazer, não sei o que é que está acontecendo, ou aquela coisa horrorosa que eu já ouvi muitas pessoas falar, funcionário público é tudo igual, é assim, Fulano é assim mesmo. fulano é assim mesmo, coisa feia. Não é isso, gente, jamais. É a liderança assumir o seu papel e ir lá. E, principalmente, a liderança ela precisa ter tempo para a equipe. E é isso, não seria na reunião, no caso, seria uma conversa individual. Individual, Perfeito. sempre, sempre. Olha, muito interessante esse tema, Sônia. Inclusive, queria até propor, assim, pedir dicas, né, para você, assim, a gente fundir aqui os dois assuntos, né? Aham. Que é a liderança, aliás, 3 assuntos, né? A liderança, o conflito de gerações, com a condução de reuniões. Aham. E aí, se a gente está numa reunião de trabalho com todas as gerações possíveis ali, né? Chegando no Cada uma chegando no horário, uma forma de se comunicar, uma forma de ouvir. Tem alguma dica? Tem alguma dificuldade para esse tipo de reunião? O que você pode... Olha, é uma coisa que aí eu vou falar o que eu faço mesmo como CEO. Se tem uma reunião marcada para 8h30, 8h25, eu já estou na sala. Eu não chamo ninguém, eu vou para a sala. Rapidamente,
todo mundo vai chegando. 8h30 eu começo a reunião. Um outro detalhe importante, o local da reunião, ele precisa ser muito bem preparado. Quando eu falo muito bem preparado, a mesa arrumada, cadeiras suficientes para todos, um espaço que já deixa o ar ligado com uma certa antecedência. Se for o caso, um cafezinho e uma água ali do lado. Sabe, esses cuidados, eles são importantes. Eu estou dizendo que você que está participando da reunião merece esse cuidado, esse respeito para com a sua vinda. Acontece que eu estou em uma reunião que todo mundo já chega no horário, porque eu chego 5 minutos antes, né, não chamo ninguém, só chego. Nessa última atividade que eu fui CEO, nós tínhamos uma pessoa que ela era online, trabalhava online em outro estado. Então, nós tínhamos uma estrutura como essa aqui. Era TV e eu sentava aqui e nós fazíamos a conexão. Eu já chegava um pouquinho mais cedo e aí alguém já vinha rapidamente para fazer a conexão dela. Olha que interessante, eu não fazia a execução. Quem fazia a execução era uma outra pessoa que já vinha rapidamente para fazer a conexão, já deixava ela ao vivo, e aí nós começávamos a reunião. Mas o diferencial para lidar com essas gerações é você, sabe, fazer uma tradução simultânea? Na verdade, não seria nem simultânea, porque a simultânea é ao mesmo tempo, é uma consecutiva. Às vezes, você vai falar uma coisa de 3 formas diferentes. Nós precisamos finalizar esse projeto porque o prazo já está muito próximo. Ou seja, se finalizarmos esse projeto bem, o nosso propósito será totalmente atendido. Perceberam? Eu falei 2 coisas iguais. É que uma fala de forma que uma geração valoriza e a outra geração valoriza. São formas que você pode ir usando, e é interessante porque você vai vendo assim, ó, um faz assim e o outro não faz. Aí quando você fala da outra, aí o outro faz assim, faz assim, né? Eu falei, que legal. Então, e aí você vai atingindo todas as esferas. Tem que ter muita disciplina, precisa de preparo, sim. Então, por isso que eu falo, o grande papel do líder é estudar, sabe, conhecer, saber, conhecer de gente, gostar de gente, saber como lidar com as pessoas. Vai ter dia que nós não estamos bem, óbvio, né? Mas a energia do líder, ela é captada pela equipe. Então, se o líder chega zangado, mal-humorado, a equipe já baixa também. A equipe fica tensa, ela fica, o que será que está acontecendo? Será que a gente vai ser exonerado? Né? Alguma coisa nesse tipo. E como que o líder segura a onda, assim? Porque também é um ser humano, né? Sim. Também tem dias bons e ruins. Tem que esforçar para não transmitir. Como que é? Não, você sabe que eu não acredito que nós temos que manter a cara de paisagem o tempo inteiro, porque nós somos seres humanos, né? Eu, particularmente, tive uma situação que eu passei e eu chorei, né? E a minha equipe ficou assim, o que foi, Sônia? O que aconteceu? Porque eu abri a sala e eu já estava chorando, né? Foi uma coisa assim, em toda a minha carreira, foi a única coisa que aconteceu que me fez chorar. E aí eu parei, fui para minha sala, peguei um lenço e fiquei mais calma, né? Aí foi todo mundo para minha sala. E aí eu falei assim, gente, olha só, o que aconteceu foi isso, 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 isso. Nós tínhamos feito um projeto fantástico e, enfim, chegamos em um resultado que não foi aprovado, mas tinha mais coisas além disso. E aí a equipe foi extremamente solícita. E te acolheu. Acolheu. Porque sempre que alguém ficava assim na equipe, quem acolhia? Você. Né? E aí no dia eu falei assim, eu não vou segurar, primeiro que eu não vou dar conta de segurar.
Segundo que eu só não falava enquanto eu não conseguia falar mesmo, porque eu estava muito emocionada. Então, a fragilidade do líder, isso existem várias pesquisas que mostram sobre isso. Isso não é demonstrar fraqueza, muito pelo contrário, porque você está mostrando a sua fragilidade. E para mostrar a fragilidade, você tem que ter muita coragem, É. né? Então, essa situação de, ok, se eu não estou bem, é alguma coisa muito séria, sai, vai resolver. Mas se eu estou bem, estou conduzindo bem, ok, sem problemas, mas realmente nós não temos que ter a fachada apenas de uma pessoa plena, porque nós sabemos que ninguém é pleno. E nós vamos ter problemas sim. E a equipe, se você atua com respeito com a equipe, com, sabe, empatia com a equipe, é isso que eles vão devolver para você. E olha que interessante, a equipe acaba ficando mais unida ainda. É interessante. Muito legal. É uma história inspiradora, Sônia. Olha, um caso inspirador. Porque assim, eu acho que existe Obrigado por essa compartilhar com a preocupação gente. de, olha, vai perder o respeito da equipe, né? Vão achar que eu não dou conta. Mas não, né? Tem espaço para vulnerabilidade do líder também. Sim, quando o líder se esforça, quando o líder trabalha, quando o líder inspira junto com a equipe, quando o líder lidera estrategicamente falando. É uma outra coisa que é muito importante, é um líder que tem um líder acima. Aí ele vai apresentar um projeto, o projeto foi desenvolvido por várias pessoas. Uhum. E as várias pessoas estão ali com o líder acima, né? E o líder, se ele realmente tiver ética, caráter, bom senso, ele vai dizer: este é o nosso projeto desenvolvido por toda essa equipe, inclusive esta ideia foi do fulano, esta foi do ciclano, esta ideia, esse projeto veio nominar as pessoas e não o meu projeto, não é meu, é nosso. E realmente colocar, olha, o mérito de tais e tais, principalmente esse diferencial foi deles. O que faz isso? De novo, engajamento da equipe. Que também, e a equipe também se engaja pelo reconhecimento, né? Totalmente. Aí eles querem fazer mais e mais e mais. Nós tínhamos um programa chamado English Camp, Uhum. que chegava sexta-feira à tarde, mais ou menos uns 60 jovens do estado inteiro. E nesse English Camp a gente hospedava esses meninos no hotel e não podia falar português. O tempo inteiro era só inglês, com várias atividades, gamificação, à noite, no sábado à noite, nós fazíamos uma festa, mas uma festa, com direito a DJ, com Olha direito a só. luzes e tal. Então, eles viviam uma experiência muito interessante. Gente, eu tinha que mandar a equipe embora. A nossa equipe, Uhum. às vezes eu tinha que mandar embora. Vai embora, já está muito tarde. Uhum. Né? Vai descansar. Vai Pra descansar. casa. É claro que depois eu dava folga, né? Porque é uma forma de você também reconhecer. Uhum. Na sua experiência, o que mais desmotiva uma equipe? Uma pessoa. A falta de reconhecimento. Isso desmotiva muito, sabe assim? Você faz e não tem não reconhece tudo que você faz. Não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de respeito, sabe? Respeito pela dedicação que eu tive com isso. Porque, querendo ou não, eu estou fazendo para você que vai apresentar, né? Então, a falta de reconhecimento, que é o ponto mais alto. E de que formas um líder pode mostrar esse reconhecimento? Ele pode agradecer em uma reunião, nós estamos numa reunião e fala, inclusive, eu quero agradecer o fulano, porque foi uma pessoa que ficou incansavelmente com esse projeto. Muito obrigada. Se não fosse por você, nós não teríamos atingido o resultado que nós atingimos. Isso pode ser uma forma. Agora, também tomar o cuidado com excesso de elogios. O excesso de elogio a todo momento. Ai, que ótimo, nossa, maravilhoso, nossa, ele perde o efeito, né? Mas que pode ser feito em uma reunião,
pode ser feita também na hora que estamos lá em uma reunião, só os dois. E aí a outra pessoa mostra e fala assim: Ô Sônia, eu achei isso aqui que ficaria mais interessante do que se nós usássemos isso. E eu olhar e falar assim: nossa, você tem razão. Hum. Ótimo isso aqui, pode implantar agora. Excelente, adorei. Reconhecimento. E aí a pessoa se sente mais, né, feliz, mais inspirada para poder continuar trabalhando. Você acha que existe uma dificuldade, assim, para alguns líderes, em alguns momentos, não só expressar esse reconhecimento, mas, de fato, reconhecer o trabalho que está sendo feito? Sim, tem. Tem líderes que têm essa dificuldade. Alguns líderes dizem, não fez mais que obrigação, está sendo pago para isso, né? Então aí é por isso que eu falo que a liderança ela precisa entender, tem que estudar sobre o que é a liderança de fato, porque se você olha a liderança, nós sempre acabamos olhando para as competências técnicas, Hum. mas muito pouco para as habilidades humanísticas. E as competências técnicas, elas podem ser desenvolvidas muito facilmente, mas as humanísticas, elas são mais delicadas. O detalhe é que a humanística fortalecida, ela aumenta exponencialmente a técnica. E é engraçado, assim, quando a gente há muito tempo, né, se fala dessa questão de reconhecimento, de motivação e da importância disso para a pessoa trabalhar e trabalhar bem. Mas ainda hoje a gente, por incrível que pareça, a gente ainda ouve, né? Não, mas fulano ganha para isso, né? É o trabalho dele, não tem que fazer um trabalho adicional ali. Ele é adulto, entendeu? Ele sabe as obrigações, ele foi contratado para isso. Às vezes existe eu vejo assim uma dificuldade de ir para o mundo real, assim, o mundo do que é. Porque você Uhum. fica pensando, ele deve fazer porque ele é pago para isso, ele deve estar satisfeito, mas ele não Uhum. está, né? E aí, o que que você faz, né? Principalmente no órgão público, quando você, me ajudem a lembrar o nome, quando você é empossado, né? Aham. Quando você é empossado, você recebe as informações, você assina, está escrito lá os seus deveres, né, os seus direitos, etc. e tal. Aí, 5 anos depois que essa pessoa foi empossada, que recebeu esse documento, que ela nem sabe mais onde está, Uhum. alguém diz assim: mas ela tinha que saber, tá assinada lá nos deveres dela, Uhum. ela assinou aquilo lá. Como que ela não sabe? Como que ela não sabe? No outro dia ela já esqueceu. E isso é um trabalho que nós temos que fazer constantemente. Independente de ser porque foi empossado, porque recebeu ali, ou porque leu o manual de compliance e deixou passar algumas coisas, nossa memória ultimamente está cada vez pior. Sim. E aí é Faz sentido. papel de fazer do líder para resgatar determinadas situações, como, por exemplo, qual é a missão da nossa empresa? Qual é o propósito? Qual é a visão? Os valores? Nós vemos muito bonitinho lá na parede, mas nós temos isso internalizado? Isso é uma coisa que eu fazia questão, eu fazia não, faço questão, toda reunião que começa, eu começo falando sobre como como a nossa visão é essa, Hum. né? Como a nossa missão é essa, visão, missão, valores. Então agora a gente vai começar. Isso é para quê? Para reforçar, porque com o Sim. tempo passa, né? Até eu digo, a gente estava até recentemente no setor de compliance, Sim. integridade, então tinha muito essa questão de treinamento, de sensibilização. Aham. E aí, de vez em quando, surgia esses questionamentos: ah, mas o servidor ele não sabe que ele precisa ser Sim, ético, muito. né? Sim. Ou, Era uma ou da... ele, o código de ética tá lá no e-mail Aham. funcional, né? Tá lá no site, ele precisa saber. Então, assim, não é minha responsabilidade fazer isso, entendeu? Ele tem que saber, mas sabe, está praticando, né? Quem deve ser a referência é a liderança dele, né? Se a liderança dá muito valor ao compliance, ela vai citar trechos, ela vai trazer sempre, ela vai deixar em um local fácil acesso,
Porque, não, temos lá missão, visão e valores na tela de todos os computadores. Quando o servidor liga, ele não presta mais atenção depois de 2, 3 dias, Uhum. né? Ele vai conseguir captar ali uma imagem e já entra no que ele precisa fazer e foi. Sim. Perfeito. Sônia, e se você pudesse deixar uma única mensagem, assim, para os líderes da administração pública, qual seria essa mensagem? Difícil, né? Muito Uma difícil. pergunta aí Mas profunda. na administração pública entenda as pessoas como elas são, de fato, as suas dificuldades, as suas limitações e, principalmente, busque sempre muito conhecimento para poder conseguir fazer isso, porque é, sim, uma tarefa bastante desafiadora, mas no final vale muito a pena. Ah, perfeito. Acho que tá encerrando o nosso tempo, né? Sim, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Sônia, de minha parte, em nome da SAI, do nosso podcast, quero agradecer a sua presença. É sempre bom ouvir sobre liderança, sobre organizações, tanto no setor público quanto no setor privado. E a gente sabe que cabe para todo mundo. E são coisas assim que a gente não cansa de ouvir, né? Na verdade, a gente até fugiu aqui, tinha até esquecido do tema que a gente ia falar de reunião, porque assim é um assunto tão interessante que todo mundo gosta, né? Seja liderando, seja liderado, todo mundo pensa num caso, pensa naquele momento, pensa em como se sentiu. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por compartilhar isso com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Sônia, eu também gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua generosidade, pela clareza com que você tratou aqui de todos os temas, viu? Foi uma conversa extraordinária, extremamente rica de assuntos altamente relevantes, né? Então, e quero dizer também para quem está nos assistindo, né, que se ficou uma pequena reflexão já desses assuntos, né, tanto para os líderes como para os liderados, né, eu acredito que a gente já cumpriu aqui o papel da nossa conversa de hoje, né, e que nos ajudem a divulgar o nosso podcast, divulgar esse episódio, siga o nosso canal, compartilhem, tá bom? E então, chegando ao final do nosso episódio de hoje, Sônia, quer deixar algum recado? Quer uma mensagem final? Eu vou deixar o meu Instagram, porque no Instagram eu sempre gravo alguns vídeos bem curtos com algumas dicas bem interessantes. É Sônia Regina, com 2 As, Guimarães. Ali vocês vão ter acesso a vários videozinhos curtos com dicas de condução de reuniões, liderança, sororidade e uma série de outras coisas. Muito obrigada pessoal. Estão sendo transmitidos na TV Assembleia. Você pode também acompanhar esse e outros episódios no YouTube, no canal do Ponto de Controle, no canal da SAI, e siga também nosso Instagram, @ASAIMT. Obrigado, pessoal.